Então, vamos ver agora os números figurados. Nossa, número figurado, pronto. Calma, vamos ler para a gente entender. Então, nós temos aqui, ó, os números figurados, eles foram criados pela escola pitagórica. Nossa, que nome estranho. Por que será que ela tem esse nome, essa escola? Esta escola existiu na Grécia Antiga. A Grécia é um país, tá? Então, num tempo bem antigo, faz muito tempo. E tinha como líder o matemático Pitágoras. Ah, ó, por que se chama pitagórica? Porque é o nome do líder Pitágoras. Os pitagóricos tinham fascínio pelos números e faziam descobertas relacionadas a eles. Então, a vida deles era estudar, conhecer e ver os números, tá? Então, eles eram fascinados por números. E eles acabaram descobrindo muitas coisas. Então, aqui temos uma imagem sobre essa escola, tá? E aqui nós temos, né, representado na imagem o Pitágoras, né, lendo um livro. Daí nós temos aqui a referência, né, da escola de Atenas. Essa tela foi pintada em 1509 e em 1511 pela uma arte a fresco de Rafael Palácio Apostólico, lá no Vaticano, na Itália. Então, nesta obra, Rafael imagina como seria uma escola formada por pensadores da Grécia da Antiguidade. Então, como ele pensou que seria. Então, aqui embaixo nós temos uma biografia, né? Uma breve biografia do Pitágoras. Biografia, então, um pouquinho sobre a vida dele. Então, o nome dele é Pitágoras de Samos, né? Ele é do ano de 570, ó, AC. O que é esse AC? Que é antes de Cristo. Então, ele nasceu 570 anos antes de Cristo nascer. Então, nós já estamos no ano 2021, depois de Cristo. Né? Então, faz quase 3.000 anos atrás que ele nasceu, tá? De 570 a.C. a 595 a.C. também. Ele foi um matemático mais importante da antiguidade. Nasceu na ilha grega de Samos, por isso que fala Pitágoras de Samos, porque é do lugar de onde ele veio, tá? Então, por isso que ele teve esse sobrenome. E viveu parte de sua vida na cidade de Crotona, atualmente pertencente à Itália. O que se sabe de sua vida foi contado oralmente, tá? O que é oralmente? Lembra que a gente já viu? Foi falado, foi de boca em boca. Uma pessoa falou para outra, que falou para outra, tá? E não há registros escritos. Então, tudo o que se sabe sobre o Pitágoras é o que uma pessoa contou para outra. É uma tradição oral que a gente fala, tá bom? Então, aqui nós temos o busto de Pitágoras, né? Foi feito, imaginaram como ele seria e fizeram ali como se fosse uma escultura, tá? No Museus Capitolinos em Roma, na Itália. Então, uma das invenções do Pitágoras, né, dos pitagóricos, foram os números figurados, que eles são assim chamados, eles se chamam números figurados porque eles são representados por pontos, né, e formam formas geométricas, triângulos, quadrados, pentágonos, etc. Então, o número é representado por pontinhos, tá vendo? Então, o número 1 é um pontinho, o número 3 são 3 pontinhos, aí forma um triângulo. O número 6, né? Eles já colocam aqui, são 6 pontinhos, tá? Lembra daquela que nós vimos ali, daquela sequência que não era repetitiva, que não era constante? Né, ó. Aqui aumentou 3, aqui aumentou mais 3, aqui aumentou mais 4, né? Então, de acordo com a figura, ele vai aumentando a posição que a figura está ocupando, tá? Então, de 1 foi para 3, depois foi para 6, depois foi para 10. Aqui, a próxima figura seria a figura 5, então eu teria mais 5. Então, seria a 15, certo? Esses são os números triangulares. Para os números quadrados, então, 1, aí aqui o próximo, ó, para formar um quadrado, precisou de mais 3. Então, 4. Para formar o outro quadrado, precisou de mais 5, né? Então, nós temos 9. Para formar o outro quadrado, precisou de mais 7. Então, nós temos 16, né? Para formar outro quadrado, ia precisar de mais 9. Teríamos 25, certo? Aqui, os números pentagonais. Por que tem esse nome, ó? Os números triangulares, porque formam triângulos. Os números quadrados, porque formam quadrados. Os números pentagonais, porque formam pentágonos, tá? Ó, porque tem 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Eles são chamados pentagonais, porque formam um pentágono. Então, na figura 1, só tem 1. Na figura 2, ele tem 5, tá? Ele aumentou mais 4. Na figura 3, ele aumentou 7, tá? Então, agora ele tem 12. Na figura
22, desculpa, na figura 4 ele tem 22, tá? Ele aumentou mais 10, né? E assim ele vai aumentando sucessivamente. Então, agora a gente vai explorar esses padrões que nós podemos observar aqui. Ó, todas essas formas, os números triangulares, os números quadrados, os números pentagonais, ó, todos começam sempre com o pontinho 1, certo? O ponto 1 é o ponto inicial de todos os números figurados. Então, na número 1, observe as 3 sequências de números figurados da página anterior, né? Lembra que nós vimos? Quantos pontos tem o primeiro número figurado de cada uma delas? Lembra? Todas elas começam com 1. Então, a gente vai colocar aqui 1, né? Então, estes são os 4 primeiros números triangulares. Então, nós temos, ó, 1, daí aqui, ó, para ele formar o triângulo, então, ele aumentou 2. Depois ele aumentou 3, ó, tá vendo que é só ele subir aqui e descer, ó, tá vendo? Aí aumentou 4. Agora aqui você vai desenhar a figura 5 e a figura 6. Vamos lá? Então, ó, a gente pegou aqui cada número, no caso de uma cor diferente, para ficar mais fácil da gente identificar. Então, aqui nós temos o 1, daí nós temos o 2, tá vendo que aumentou aqui? O 3, aumentou aqui. A 4, a figura 5 e a figura 6. Nossa, eu profei demais aqui, se perdeu na conta, tá? Vamos tirar essa parte aqui do amarelo, que daí essa é a figura 6. Então, eu vou fazendo as 5 só até a verde, tá vendo? Assim. Então, aí você faz um de cada cor pra você identificar, tá vendo? Que é só você aumentar aqui, tá? E na figura 6 você vai fazer do lado aqui. Como a Pro já errou aqui, eu pontei errado, desculpe, né? Então, você vai fazer uma figura 6 aqui do ladinho, tá bom? Desse outro lado aqui, tá? Faz cada um de uma cor que fica melhor pra você identificar, tá bom? Então, aqui, o que você observa quanto ao número de pontos da figura, de uma figura para a outra? Então, a figura 1 tinha 1, a figura 2, 2, aumentou 2 aqui. A figura 3 aumentou esses 3, a figura 4 aumentou esses 4, a figura 5 aumentou 5, a figura 6 aumentou 6. O que acontece? O número de pontos aumenta de acordo com a posição da figura, certo? Então, estes agora são os primeiros números quadrados, tá? Para formar o quadrado. Então, o 1, a figura 1, a figura 2 aumentou 3, ó, viu? Então, ficou com 4. A figura 3, aumentaram, ó, 3, 4, 5, tá? Ficamos com 9. A figura 4 aumentou aqui, ó, 4, 5, 6, 7. Ficamos com 16. Agora, aqui você vai desenhar a 5 e a 6, ó, aqui foi certinho, não. Então, a figura 5, então, aumentou mais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? E a figura 6 aumentou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá bom? Sempre vamos formar quadrados. Agora, você vai escrever os 6 números desses quadrados, tá? Os 6 primeiros números, que são esses números que nós encontramos aqui. Então, a figura 1, 1. Figura 2, nós temos 1, 2, 3, 4, 4. Figura 3, nós temos 3, 6, 9, então é 9. Na figura 4, nós temos 4, 8, 12, 16, então é 16. Na figura 5, nós temos 5, 10, 15, 20, 25, então é 25. Na figura 6, nós temos 6, 12, 18, 24, 30, 36. Então, nós vamos pegar 36, tá bom? Vai contar todos os pontinhos que nós pegamos aqui, tá? Na letra C, veja o comentário de Mariana sobre os números quadrados. Descobri uma regularidade. Se eu multiplicar o número da figura por ele mesmo, eu encontro o total de pontos do número do quadrado. Você concorda com Mariana? Verifique se isso é verdade nos 6 primeiros números quadrados. O que você concluiu? Então, se eu multiplicar o número da figura por ele mesmo, eu encontro o total de figuras de pontos do quadrado. Então, na figura 1, se eu multiplicar 1 vezes 1, quanto que dá? 1 vezes 1 vai dar 1. Deu 1? Beleza. Na figura 2, se eu multiplicar 2 vezes 2, 2 vezes o 2, contar o 2 duas vezes, ó. 2 vezes 2, 4. Deu 4 aqui? Deu. Na figura 3, se eu multiplicar 3 vezes 3,
Então, se eu contar 3, mais 3, mais 3, vai dar 3, 6, 9. Deu 9? Deu. Na figura 4, se eu multiplicar 4 vezes o 4, então 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16. É a quantidade da figura? Sim. Na figura 5, né? Se eu multiplicar 5 vezes o 5, então vai ficar 5, 10, 15, 20, 25. É a quantidade que tem aqui. E se eu multiplicar na figura 6, 6 vezes o 6, nós vamos ter, conta os quadradinhos, vai dar o 36, que dá a multiplicação. Então, sim, né? Nós podemos concordar com ela, sim, que realmente isso acontece. Então, nós temos que Mariana está certa. Se multiplicarmos o número da figura por ele mesmo, temos o número de pontos de cada figura, tá? Então, a figura é 5. Se eu multiplicar 5 vezes o 5, dá 25. Se eu contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. É o 25, tá bom? Então, vamos para a próxima página.